Muito bem, meus amigos, irmãos. Pois é, então muita gente já veio presente, então, que bom, hein? Vocês estão já rápido, gente do céu. Eu já vi aqui que entrou alguns já no grupo aí do cinema. Legal, hein? Vamos lá, vai ser da hora esse cinema, vai ser legal demais, gente. Tenho certeza que será abençoador da sua vida. Tem um som aqui. Deve ter. Passou. Não tem nada? Muito bem, gente. Nós estamos falando dessa série. A série que nós denominamos o novo capítulo, A Esperança do Natal. Essa série nós vamos trabalhar um pouco estamos trabalhando, né, sobre o que representa a vinda de Jesus para o nosso tempo, para a nossa vida. O que representou a vinda do menino Jesus, representado em uma manjedoura, o que representou isso para a humanidade, o que trouxe isso para a humanidade, qual foi, né, o que isso ocasionou na vida humana. E na semana passada nós falamos da nova página, que é o momento do nascimento de Jesus, o nascimento daquele que veio trazer redenção, que veio trazer nova vida. E como numa nova página, a página então está em branco. Jesus, ele veio nos trazer uma página em branco. E essa página agora vai ser escrita. A partir do momento em que você começa uma caminhada com Jesus, essa página da sua história, da minha história, da nossa história começa a ser preenchida. Eu queria que você pensasse um pouco sobre essa escrita. Como que Deus tem escrito a sua história nesse tempo? Como que Deus tem escrito a história da sua vida? Seja você tenha 15, 25, 35, 40, 50, 60 anos. Como que Deus tem escrito a sua história? Ou então, antes de você responder essa pergunta, você tem percebido Deus na sua história, escrevendo a sua história, mostrando os propósitos, os caminhos, ou não? E nessa noite, eu queria falar com você sobre uma nova escrita. Escrevendo a esperança e redenção. Como eu disse para vocês, Jesus nasceu, e nós vamos então olhar para Lucas capítulo 2 ainda. Lucas capítulo 2, ele vai narrar essa história. E Lucas então vai nos trazer a dimensão do nascimento de Jesus. O capítulo 1, capítulo 2 vai trazer todo o enredo. E para você que vai vir no dia 22, no musical de Natal, você vai ver um pouco dessas cenas aqui narradas em Lucas. Mas eu quero ir agora, já para o momento onde Jesus já tinha nascido,
Jesus agora ele é apresentado no templo e Maria encontra com um homem chamado Simeão. E Simeão, então, revela para Maria uma nova escrita. O que esse menino, até o momento, o que ele seria para a humanidade, para o povo. Eu quero ler com você o verso 34 e 35. Ele está projetado aí, mas antes de eu ler, eu quero só que você entenda um pouco o contexto. No capítulo 2, no início, vai mostrar o nascimento de Jesus. E aí vai trazer a narrativa dos pastores e os anjos chegando até a manjedoura, como esse desenho aqui ilustra. Inclusive, mais uma vez, parabéns para as meninas que fizeram a decoração. Decoração de toda a igreja desse Natal, ficou muito lindo. E no verso 21, então, Jesus é apresentado ao templo com 8 dias. Com 8 dias, Jesus é apresentado ao templo. E essa apresentação no templo, então, no verso 21, vai falar da circuncisão que o menino fez. E o nome dele, então, foi posto Jesus. No verso 22 do capítulo 2, vai falar do tempo de purificação que deveria fazer. E quando completou esse tempo de purificação, José e Maria então leva esse menino para apresentar ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. É muito parecido com aquilo que nós fazemos com nossas crianças quando elas nascem. Nós apresentamos ela na igreja, muito parecido com isso. Então Maria e José vão até o templo, e no verso 25 diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. Isto é, ele era um homem de boa fama. Era um homem que fazia as coisas corretas, era um homem piedoso. E ele esperava esse Messias. Ele esperava a redenção de Israel. Era alguém que certamente conhecia as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Pois bem, e a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Não esqueça isso. O Espírito Santo estava sobre ele. E aí, então, no verso 26, fala que foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Antes de ver aquele que viria para a redenção do povo. No verso 27, então, diz que movido pelo Espírito, olha só, o Espírito Santo conduzindo Simeão. Movido pelo Espírito, ele vai até o templo. E quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria do costume da lei, que era apresentar ali, Simeão então tomou Jesus em seus braços e louvou, dizendo, verso 29, Ó soberano, como prometestes, agora podes despir em paz o teu povo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O que Simeão disse aqui? Ele pega o menino, certamente sabendo quem era o menino, porque lembra que o Espírito estava com ele, conduzido pelo Espírito, ele louva a Deus e diz, Deus, agora eu posso morrer.
Agora eu posso partir porque meus olhos estão vendo aquele que foi prometido. Basicamente isso que Simeão diz. E Simeão, então, ele, ao falar isso, José e Maria, o pai e a mãe do menino, ficaram admirados com o que foi dito a respeito dele. Então Simeão agora olha para Maria, verso 34. Simeão olha para Maria, os abençoou e disse a ela: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Aqui é conhecido como o Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão, ele vai nos revelar o que significava aquele menino a partir daquele momento em que ele nasceu. A partir do momento em que uma nova página foi aberta e agora começava uma nova história a ser escrita. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, esse mesmo texto, algumas palavras diferentes, ele fala assim que este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Então Simeão, ele está apontando o que Jesus ia fazer com o povo, o que Jesus ia fazer com a humanidade, e ele também está dizendo que Maria ia sofrer. Simeão já estava dizendo, apontando para a crucificação: olha, no seu coração, Maria, vai atravessar uma espada, isto é, ele vai morrer. Chegará o momento que ele vai partir. Mas é lógico, naquele momento, certamente Maria não entendia isso. Mas a verdade é que nós começamos a olhar aqui então para uma nova escrita para a vida humana. E essa nova escrita então vai nos dar a oportunidade, e Jesus nos dá essa oportunidade de vivermos esse novo tempo, escrevendo novos hábitos, escrevendo uma nova história, escrevendo novas realidades, novas perspectivas. E toda vez, e todo aquele que chega até Jesus e se rende a Jesus, ele tem essa oportunidade de viver essa mudança. E essa mudança, como diz James Smith, ele fala que o Evangelho não é apenas sobre mudança do que fazemos, é sobre a mudança do que amamos. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Então, Jesus não é apenas sobre mudar o que nós fazemos, mas é uma mudança do que amamos. Porque tem muita coisa que nós amamos que talvez esteja te levando para longe de Deus. E é exatamente essa nova escrita que o Natal nos traz. Então, eu queria entender com você, quando o texto fala sobre essa contradição, porque ele vai causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, ia ser um sinal de contradição, ou então um sinal de Deus. O que seria essa contradição para a nossa vida prática? Então, esse texto, esse versículo, então, vai destacar o que é esse impacto de Jesus, esse impacto transformador, oferecendo uma nova perspectiva de vida e espiritualidade. Eu queria, então, aqui entender com você
que essa construção do termo contradição ou sinais de contradição, ela diz respeito a nós vivermos algo diferente daquilo que estamos vivendo até o momento em que nós nos encontramos com Jesus. Essa contradição diz respeito à exposição que é causada em mim, em você, em nós, sobre as nossas mazelas, sobre as nossas demandas, sobre o nosso coração. Então, nesse contexto, eu quero pensar com vocês o que significa para você e para mim viver uma nova escrita em nossa história. Eu sempre estou dizendo nessas últimas mensagens sobre isso, porque nós chegamos ao final do ano e parece que muita coisa aconteceu neste ano na nossa vida, parece que está sendo uma roda gigante. Ele começa girando, e algumas coisas repetem, e parece que as coisas não desenvolvem, parece que muita coisa não anda, parece que muita coisa está travada, parece que não vai. Aí você vai começar um novo ano, cria um monte de expectativa, aí chega no quarto, quinto mês, já não dá certo algumas coisas e você novamente desanima. E aí essa sua vida começa a ficar uma vida sem sentido, uma vida desgastante, uma vida de tristeza, de frustrações, etc. Então, eu queria pensar com você sobre essas contradições que a vida nos dá. Contradições que a vida nos dá. E escrever uma nova história, escrever algo diante do plano de Deus, nós precisamos vencer as contradições da vida. Aquilo que era para ser, mas não é. Aquilo que deveria ser a nossa jornada, mas não é. Viver as contradições é você aprender a dizer não. É você reconhecer que talvez os passos que você está dando são passos que não condizem com a vontade do Senhor. E eu quero então pensar com vocês em 3 possibilidades para que possamos viver uma nova escrita em nossa vida. Para olhar para o Natal, para olhar para o menino Jesus, muito mais do que uma encenação em uma manjedoura, muito mais do que uma festa final do ano, muito mais do que um dia de ganhar presente, um dia de comida, mas um dia de nós refletirmos. Será que nós estamos vivendo os propósitos de Deus na sua plenitude? Ou nós não estamos vivendo? E não porque Deus não quer, mas porque talvez nós ainda não nos libertamos ou nós não deixamos para trás certas situações, certos sentimentos, certos preconceitos, e nós estamos estagnados, estamos sem uma vida sem sentido, ou uma vida, como eu já disse outras vezes aqui, com uma roda gigante, que gira, gira, mas não sai do lugar. Eu queria então pensar com você 3 princípios. Primeira coisa, para que nós possamos viver essa nova escrita de Deus, nós precisamos vencer as falsas narrativas. Se você lembrar, gente, o povo, naquele momento, quando Simeão fala com Maria e José, o povo estava esperando um rei. O povo estava esperando alguém que viesse, fosse igual a Davi. Quem foi Davi? Ele foi um rei, foi um cara forte, um cara poderoso. E eles esperavam que viesse um maior que Davi ainda. Que fosse chegar com espada, com exército e acabar com tudo e libertar o povo. Essa era a narrativa do coração daquele povo. Porque eles tinham promessas que viria um Salvador,
Eles tinham promessa que viria o Messias, porém, eles imaginavam um homem de guerra. Mas, na verdade, veio um menino na manjedoura. E aqui, então, os seres humanos aqui, eles alimentaram na sua vida, nos seus filhos, na sua história, essa concepção de que viria esse rei, de que viria esse grande soldado. Porém, quando eles olharam para o menino, muitos se frustraram. Muitos nem aceitaram. Era difícil acreditar que aquele menino, depois aquele homem, que vinha de uma cidade irrelevante na região, pudesse ser o Filho de Deus. E aí então nós vamos perceber que falsas narrativas são criadas. E nós, muitas vezes, criamos falsas narrativas em nossas vidas. A vida de Jesus traz possibilidades para nós considerarmos alguns sentimentos que escravizam a gente. Esses sentimentos são criados por falsas narrativas. Muitas vezes nós criamos uma verdade e nós acreditamos nela, mas nem sequer nós buscamos, de fato, aprofundar se é verdade ou não. Muitas vezes nós ouvimos falar algo e nós acreditamos, isso é verdade. Porque alguém falou apenas. Mas nem sequer nós se damos o desejo de aprofundar aquela situação, de realmente analisar o contexto e ver se aquilo realmente é verdade. Mas Jesus, quando pensamos, olhamos para Jesus, Jesus vai nos trazer esse desejo de nós sairmos dessas prisões que nós nos enfiamos muitas vezes. Nós nos enfiamos em prisões, nós somos feras, nós somos craques em se enfiar em prisões emocionais, por exemplo. Quantas vezes você já ficou com mágoa de alguém? Quantas vezes você ficou com mágoa de alguém? Aí quando você vai parar para pensar no motivo, depois de algum tempo, você vai pensar, puxa vida, eu fiquei com mágoa por causa disso. Que besteira. Né? Porque no momento da raiva, no momento ali da frustração, a gente acaba não tendo essa dimensão de refletir. E talvez ainda hoje você talvez carregue em teu coração mágoa por alguém que te fez algo na sua história e você ainda carrega isso. E o problema, gente, não é com a pessoa que você criou mágoa. O problema é com você. Que toda vez que você vê ela ou ele em algum lugar, o que o seu coração diz para você? Já dá aquele arrepio, já volta a sua mente o que aconteceu. E aí você começa carregando essa narrativa de que você não deve mais estar perto dele ou dela nunca mais, que você tem que odiar ela, odiar ele, de que ele ou ela não merece o perdão. Uma falsa narrativa. E aí então nós percebemos que muitas pessoas acabam criando narrativas de que, por exemplo, pessoas que vivem presas na culpa, essas pessoas que criam narrativa dentro de si de que são indignos de perdão. Ah, não, mas o que eu fiz é imperdoável. O que eu fiz não mereço perdão. E aí vive preso nesta culpa. Ou então pessoas que vêm com a falsa ideia de estar sozinho. Porque essa falsa ideia de que as pessoas rejeitam você pelo fato da forma que você é, da forma que você se veste, da forma que você pensa. E aí você cria essa narrativa de que as pessoas rejeitam você. E aí começa a dizer que você não é amado e que você não serve para nada.
Mas você não para pensar que a opinião de uma pessoa não pode conduzir quem você é. Lembre-se disso. A opinião de uma ou duas pessoas não deve conduzir quem você é. E às vezes nós internalizamos isso no nosso coração. Ou então nós vivemos essa ideia do medo, com a falsa ideia que estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós criamos falsas narrativas, nós ficamos vivendo essas narrativas falsas no nosso coração em todo o tempo. Eu queria desafiar você a entender o seguinte, que a vida de liberdade oferecida por Cristo nos faz reconhecer, primeiro, que nós não podemos nos libertar sozinhos. Essas situações que nós vivemos, que nós criamos na nossa vida, seja mágoa, tristeza, medo, a baixa autoestima, enfim, uma série de coisas, não é possível nós nos libertarmos sozinhos. E muitas vezes nós não vamos nos libertar disso. Nós vamos aprender a controlar isso. Certo? E que isso passa pela fase de transmitir nossas emoções e pensamentos a Ele. Então, quando nós entendemos, reconhecemos que nós temos situações que nos afligem, que nos deixam para baixo, nós então passamos pela fase então de entregar a Ele as emoções. De dizer a Deus, ó Deus, é isso aqui. Eu odeio o Alex. Se eu pudesse, o Alex ele é grande, mas não é 2. Eu odeio ele. Deus, o Senhor sabe, eu odeio. E se permitir com que o Espírito Santo te conduza a olhar para o Alex e perceber que não foi aquilo que ele falou, que ele fez, que determina a identidade dele. Mas o que determina a identidade dele é ser a imagem semelhante de Deus, assim como eu sou. E que é necessário o perdão para que esse sentimento não construa dentro do meu coração um muro que vai me fazer não somente odiar Ele, mas ter dificuldade em ver outros relacionamentos. Então, entregar ao Senhor nossas emoções para que nós possamos chegar ao nível, e aqui é um nível, tá, gente? É chegar a um outro patamar, vamos pensar assim, de aceitar a sua verdade, isso é a verdade de Jesus, mesmo quando ela desafia nossas ideias pré-concebidas. Aí é difícil. Aí é só para os tops. Aí é difícil. Porque a vida cristã é um crescimento, é um processo. E você vive essa maturidade, essa busca todo dia. E não é fácil, gente, a gente viver isso aqui. Porque nós temos opiniões, nós temos ideias que já foram estabelecidas. E aí quando nós encontramos com a verdade, a verdade que é Ele, e talvez em algum momento Ele vai dizer para nós, isso que você aprendeu até hoje talvez está errado, pensa dessa forma. É aceitar isso, é desafio. Então, entenda que você, quando você vem para Jesus, você vai estar numa constante construção, num constante aprendizado, para que você possa vencer as falsas narrativas que foram criadas na sua história, na sua vida, durante os anos que você vive. Então, a primeira forma de você escrever uma nova história na sua vida é vencer as falsas narrativas. E aí, quando você vence as falsas narrativas, você então reconstrói uma nova identidade. Jesus veio nos trazer essa nova identidade. Por quê? Porque lembra lá em Gênesis, capítulo 1, quando Jesus decide fazer o homem e a mulher depois, ele fala que nós somos feitos à imagem de quem? Dele, certo? Semelhança de Deus, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Beleza? Então essa é a identidade. Essa deveria ser a sua identidade. Porém,
Eva pegou a maçãzinha, Adão foi meio bocó também, pegou a maçãzinha, certo? E aí o pecadinho aconteceu. E aí esse pecadinho fez o quê? Deformou a nossa identidade. E a deformação dessa identidade faz o quê com a gente? Aquele ser que por essência deveria viver com Deus em relacionamento profundo, agora não vive mais. Agora o ser que deveria viver nesse relacionamento, agora vive um relacionamento com ele próprio. Com o seu próprio ego. Com o seu próprio querer. É só você pegar o Antigo Testamento e você vai ver como o povo de Deus reagia quando Deus ficava um minutinho fora, longe dele. Enquanto Deus derramava lá dos céus, no deserto, comida, o povo estava lá. Oh Deus, obrigado pela comida. Quando Deus estava um pouquinho, como Deus não falava com eles, fazia o quê? Bezerro de ouro. Adoravam outras coisas. Uma identidade distorcida. E essa identidade distorcida, gente, hoje acontece. Hoje nós estamos aqui, Deus, obrigado, Senhor, eu preciso do Senhor, preciso. Mas amanhã, o primeiro desafio que surge, já esqueceu de Deus, já abandona Deus, Deus não me ouve mais. Essa inconstância que nós vivemos diz respeito a uma identidade distorcida. Então, uma segunda coisa para nós escrever uma nova história é viver essa identidade, reconstruir essa identidade em Jesus. E a construção de uma falsa identidade dentro da nossa vida tem impedido muitas pessoas de terem uma compreensão e de viverem o pleno amor e o propósito de Deus. Muitas pessoas têm tido dificuldade de continuar, gente, algo contínuo, de continuar vivendo os sonhos de Deus, porque estão com dificuldade de viver, estão com dificuldade de permitir com que Jesus construa uma nova identidade em você. Porque a hora que Jesus dá uma torcida para mudar algo, você foge. Não é para mim isso. Enquanto ele está ali passando a mão na sua cabeça, está tudo bem. Mas a hora que ele dá uma torcida, você, não, isso eu não quero. Não assume responsabilidades com Deus. Não assume um próximo passo com Deus. E é a dificuldade de entender, gente, a compreensão do pleno amor de Deus. Olha aqui para mim. Só é possível entender o pleno amor de Deus quando nós estamos unidos a Ele. Não adianta você querer entender o pleno amor de Deus enquanto Deus estiver ali sentado e você estiver aqui. Você não vai compreender o pleno amor de Deus. Você só identifica detalhes de alguém quando você está perto dele ou dela. Você que é casado, você identifica os traços do seu cônjuge quando você está pertinho. Aí você vê quantas rugas ele tem, né? Você começa a perceber que um olho vai ficar mais caído que o outro, não, né? Já viu os espelhos? Você olha os espelhos, você vê que o olho está mais caído, né? Quando você está pertinho do seu esposo, sua esposa começa a perceber que os fios da barba dele começam a ficar branco, mas de pertinho, certo? Você começa a perceber, né? Ou você olha e fala assim, nossa, como você é bonito mesmo, né? Ou é bonita mesmo. Mas ele está pertinho. Quanto mais perto de Deus nós estamos, gente, mais nós entendemos o propósito e o amor de Deus. E uma nova escrita requer, então, uma desconstrução de uma identidade falsa para a construção de uma identidade que exalte a imagem e semelhança de Deus. Então, gente, olha para mim aqui. A nova identidade, como que você reconhece que você está vivendo na sua vida essa nova identidade? Quando você começa a exaltar em tudo que você faz, tudo que você pensa, a vontade de Deus. Quando você entende que tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Ele e é para Ele.
Quando você entende que qualquer situação que você está vivendo por um plano e um propósito. O fato de você estar no trabalho que você está, ali é um propósito. O fato de você estar na casa que você está, ali é um propósito. O fato de você ter as pessoas que você tem ao seu lado ali, é um propósito nisso. E quando você entende isso, você começa então a construir uma identidade que exalta a imagem e semelhança de Deus. E exaltar isso, gente, não é fácil. Quando Paulo diz que em todas as circunstâncias ele aprendeu a confiar em Deus, isso é um nível de alguém que está com uma identidade sendo reconstruída. E um terceiro princípio eu deixo para você. Quando você vence as falsas narrativas no seu coração, quando você entende que Jesus vai reconstruir uma nova identidade em você, então você começa a tomar decisões conscientes. Decisões conscientes, então, diz respeito ao quê? Diz respeito a essa transformação de tomarmos decisões não pela precipitação, não pela ansiedade, não pela impulsividade, mas tomar decisões a partir da vontade de Deus. Porque se eu venci as falsas narrativas que estavam me carregando durante a minha vida, se eu me aproximei de Deus para entender o pleno amor dele, eu começo a tomar decisões de acordo com a vontade dele, mesmo que a decisão seja, que todo mundo queira que a sua decisão seja sim e você decida não. Porque você sabe que não vai ser bom para você. Esse final de semana a gente teve em Alta Floresta a reunião do presbitério Rondônia Acre, né, que une as igrejas IPIs aqui do estado. E a cada 2 anos há uma eleição da nova diretoria. E na eleição passada, né, eu fui eleito presidente do presbitério. E acabou meu mandato agora no final desse ano e teve a nova eleição. Mas o ano todo eu estava pensando nisso, se eu aceitaria novamente a reeleição dessa função ou não. Porque presidente do presbitério exige muita mente, não tanto físico, porque há muitas reuniões e tudo mais, pensar a igreja do presbitério. E eu percebi que esse ano isso estava me trazendo um pouco de... sugando um pouco. E eu estava acabando deixando de lado coisas importantes para poder me dedicar a isso. E eu ficava falando, Deus, será que eu preciso dizer não? Será que eu continuo? E eu fiquei com isso no meu coração até o momento da reunião. Na sexta-feira teve a reunião, teve o culto na igreja, eu preguei lá na igreja, e depois começou a reunião, fiz a abertura, e aí foi a eleição, a primeira ação. E até aquele momento eu estava nessa indecisão. O que fazer? Porque eu já estava meio que esperando que eu fosse reeleito. A maior parte do conselho tinha pedido que eu permanecesse na presidência. E aí, antes de começar, eu falei, gente, é o seguinte, eu quero pedir que vocês não votem em mim para presidente. Eu expliquei a situação, o pessoal, não, deixa o seu nome, continua. E aí eu disse, não, eu não quero. Por mais que eu entenda que é importante, tem a sua importância, mas eu entendi naquele momento que para mim não era possível, porque eu precisava tomar conta de outras situações, de outras demandas que vão surgir nesse ano de 2025, importantes. E eu entendo que eu não ia conseguir fazer direito aquilo que precisava ser feito. E não foi fácil dar a decisão, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. Mas Deus me deu essa paz no coração de que não é o momento agora. E aí, de fato, não tirei o meu nome da presidência. Foi eleito um amigo nosso. E eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa gestão em 2 anos. Continuo na diretoria ainda, mas não como presidente mais.
Mas é uma decisão que, se eu fosse pela impulsividade, pelo meu anseio, talvez eu continuasse. Mas Deus falou, não é agora. Dá um tempo. Deixe, tem outras pessoas que podem fazer isso. Dedique-se àquilo que eu estou te mandando. Então, dizer não, gente, é uma decisão consciente. Ter coragem de dizer não. Então, nós precisamos entender o seguinte, que essa transformação ocorre quando nós escolhemos conscientemente seguir a vontade de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar desconfortos ou mudanças difíceis. Jesus oferece uma nova página para a nossa história, mas precisamos nos comprometer com essa jornada. Gente, aqui está o grande segredo da fé cristã. O comprometimento com Jesus. E comprometer-se com Jesus não é você vir à igreja. Não é você vir à igreja. Comprometer-se com Jesus é você tomar decisões conscientes de quem está cuidando de você. Se você vem à igreja porque o Espírito Santo te conduz a vir aqui, continue vindo. Porque não é pelo seu ego, não é somente pela sua razão, mas é pelo Espírito Santo que habita em você. Mas quando você decide viver a vontade de Deus na sua história, você começa a entender que esse processo de vida, esse processo cristão, exige responsabilidade, comprometimento. Eu quero desafiar a você fazer uma entrega nessa noite ao Senhor. Que 2025 não somente seja um ano de bênção sobre sua vida, mais uma vez, amém ou não? Uma vez de bênção sobre sua vida, mais um ano de comprometimento seu e meu com Deus. Com aquilo que Deus quer que eu viva. Com aquilo que Deus quer que eu faça. Porque é muito fácil, gente, nós fazermos uma lista de pedidos no final do ano, para o ano que vem. Mas a minha pergunta é se no primeiro item da sua lista está: Deus, eu quero me comprometer ainda mais com o Senhor. Eu quero concluir trazendo para você que essa nova escrita, gente, diz respeito ao amor de Deus por você e por mim. Porque Deus, Ele nos ama. Ele nos ama assim, da forma que nós somos. Deus nos ama da forma que nós estamos e nós somos. Por isso que Ele nos chama. Ele nos convida a chegar perto dEle, a vir perto dEle, independente do que nós estamos fazendo, deixamos de fazer. Certo? Então, aquela ideia de que você não precisa melhorar para vir até Deus. Não. Venha do jeito que você está. Esse é o primeiro passo da graça. Mas Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa permanecer do jeito que estamos. E aí Ele faz o processo de transformação em nossa vida, para que sejamos parecidos com Ele. Eu quero, então, deixar essa frase de Spurgeon, Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores da história cristã. Ele diz assim: quando Deus escreve nossa história, Ele sempre começa com graça e termina com glória. Graça porque Ele nos chama como somos. Graça porque Ele nos chama da forma que estamos. Olha aqui para mim. Eu sempre disse isso, eu repito e vou repetir, que Deus, Jesus Cristo, Ele não tem problema com o nosso pecado. Ele não tem problema com as nossas limitações. Ele não tem problema com isso. Porque a graça nos traz para perto dele.
E a graça então nos convida, ao estarmos perto dele, viver essa nova escrita, deixando as falsas narrativas para trás, trazendo uma nova identidade e nos ensinando a tomar decisões conscientes em nossa história. É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.